Sejam todos bem-vindos ao Metaverso Entretenimento. Eu sou o Manuel Gonçalves e no vídeo de hoje eu vou fazer a minha análise com spoilers do primeiro episódio da segunda temporada de Pacificador, que na minha opinião começou muito bem. O episódio começou com a recapitulação dos eventos da primeira temporada, só que com algumas alterações nos eventos para se adequarem à história do novo DCU do James Gunn. E isso eu achei genial porque o James Gunn resolveu o problema de uma vez por todas. E a alteração que chamou mais a atenção foi a substituição da Liga da Justiça pela Gangue da Justiça, juntamente com o Superman e a Supergirl. Meio que era óbvio que era isso que ia acontecer para resolver este problema. Pelo menos na minha opinião eu já suspeitava que era isso que ia acontecer. Mas depois de toda esta resolução de problemas que vinham da primeira temporada para se encaixarem no novo DCU, o episódio começou de verdade com o Wiggly a acordar o pacificador para ir passear, mas como estava a nevar do lado de fora, o pacificador decidiu levar o Wiggly a passear dentro do depósito de desdobramento quântico que vimos na primeira temporada. E isso é bem interessante porque aqui eles meio que expandem o conceito do depósito de desdobramento quântico, ou agora podemos chamar de zona de desdobramento quântico, porque aqui eles mostram que aquele lugar não era só do pai do pacificador, outras pessoas também tinham acesso e por isso agora está mais para uma espécie de vizinhança multiversal. E isso é bem engraçado porque um dos vizinhos dele é uma espécie de alienígena meio esquisito que serve mais como uma piada para o episódio. Mas um ponto importante do episódio é que o Wiggly, no meio do seu passeio, encontrou uma porta parecida com a sua, que chamou a atenção dele e do pacificador, porque, além da porta ser parecida, à frente dela também tinha alguns capacetes do pacificador. E depois dele tentar o seu código na porta e ela abrir, isso deixou-o ainda mais curioso. E essa porta levou-o para uma mansão em outra dimensão, onde o pacificador é um herói, junto com o seu pai e irmão que estão vivos. E é bem interessante porque dentro da mansão tem algumas referências a alguns personagens que são pouco conhecidos da DC, como por exemplo a criatura arco-íris, que nos quadrinhos costuma ser vilão do Batman, e também tem o Ultra-Humanoide, que costuma também ser um vilão do Superman ou da Liga da Justiça. Mas o pacificador, ao ver o seu pai daquele universo, ele assusta-se e foge dali. O que nos leva para a abertura da segunda temporada, que meio que faz uma homenagem à abertura da primeira temporada com o elenco a dançar. E depois disso o episódio faz um salto temporal de 6 meses, onde a Dabaio leva o pacificador para uma entrevista de emprego com a Gangue da Justiça, a equipa de super-heróis do Maxwell Lord. O interessante nesta cena de eles a irem para a entrevista de emprego é que nós descobrimos como é que os personagens estão depois dos eventos da primeira temporada. Resumidamente, a Dabaio, desde que revelou os segredos da sua mãe, ela não tem conseguido arranjar emprego. E também ela foi expulsa da casa da sua esposa por causa de querer viver uma vida arriscada. Já o pacificador quer ser visto como um herói por todos e é por esse motivo que ele tenta entrar para a Gangue da Justiça. E logo na entrada do local da entrevista nós temos uma referência a um personagem que faz parte da galeria de vilões do Batman, a Coelha Branca. E pelo que o episódio deu a entender, ela neste novo DCU estava a tentar ser uma heroína, mas depois daquela decepção provavelmente ela vai se tornar uma vilã e possivelmente ela talvez até possa aparecer novamente na série. E tudo isso serviu para a construção de uma piada muito engraçada, porque nós depois descobrimos porque é que ela saiu de lá a chorar, além de que eles também fizeram isso com o pacificador e com destaque para a atuação de John Cena, que conseguiu deixar a cena ainda mais engraçada. Depois disso, nós vemos a Hardcore a ficar muito irritada com a avaliação de um psicólogo e com a discussão que teve com o pacificador sobre a relação deles. O que mais para a frente no episódio leva ela a ir descarregar a raiva num bar onde ela começa uma luta. Já o pacificador, depois da discussão, ele volta para casa, onde faz uma festinha que mais tarde acaba por o levar para o outro universo, onde o pacificador é um herói, junto com o seu pai e irmão que estão vivos. E o mais interessante disso é que desta vez ele interage com eles e conhece um pouco mais sobre este universo.
e pelo que o episódio deu a entender, a versão dele daquele universo tem supostamente a vida que o pacificador do universo principal, do novo DCU, sempre sonhou. Além disso, neste episódio nós também vimos que o Rick Flag Sr. e a Sacha Bordeaux mandaram John Economus vigiar o pacificador. E depois de tudo, o episódio termina com uma luta entre o pacificador daquele universo e o pacificador do universo principal do novo DCU, onde o pacificador principal acaba por matar o pacificador do outro universo e, como deu para ver nos trailers, o pacificador do universo principal vai tentar viver a vida do outro pacificador, o que mais para a frente deve dar asneira, porque quando o pai e o irmão do outro pacificador descobrirem, provavelmente eles vão querer se vingar. Mas agora falando no geral, eu gostei muito deste episódio e pelo que me pareceu esta segunda temporada vai ser muito boa. Malta, por hoje é tudo, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram do vídeo deixem o like, é a maneira de saber que vocês gostam deste tipo de conteúdo, deste tipo de vídeos. Se não forem subscritos, subscrevam, malta, e ativem o sininho das notificações. Se quiserem podem deixar nos comentários a vossa opinião, ou alguma sugestão, ou alguma pergunta sobre o vídeo, que eu quando puder eu respondo-vos, e até podem me dar sugestões para outros vídeos, malta. Espero que tenham gostado, obrigado por tudo, o vídeo fica por aqui, fui!